Então é um livro da Miriam Prestes. Depois nós vamos formular uma pergunta, nós vamos criar aqui uma pergunta bem difícil para os nossos internautas para concorrer a esta obra da Miriam Prestes de Oxalá. Bom, nós tivemos, Hipácio e Tânia, mais caros ouvintes, agora no dia 13 de maio, né? Uma data muito importante para a nossa querida Umbanda. 13 de maio, dentro do nosso entendimento, é uma data extremamente religiosa, independente do significado histórico, né? Político, social, étnico, com a questão da abolição da escravatura, que foi muito importante. Aliás, diga-se de passagem, o Brasil foi, me parece, o último país a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel. Mas é uma data também que vem resgatar e render tributo, homenagear esta etnia tão importante, este legado que nós recebemos dos nossos irmãos e fundadores e também que ajudaram a construir essa nação, os africanos. Então, nós sabemos que o 13 de maio foi incorporado à Umbanda para prestar uma homenagem importante aos pretos velhos e pretas velhas, na roupagem dos pretos velhos e pretas velhas. Essa entidade, ela é estruturante, ela é uma entidade que é um dos pilares de sustentação da nossa querida Umbanda. Nós sempre enaltecemos todas as linhas, mas temos que reconhecer a importância da linha dos pretos velhos e pretas velhas na Umbanda. Tanto é que na fundação da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, já na primeira manifestação do trabalho na casa do Zélio, à noite se manifesta uma entidade chamada Pai Antônio, que vem trazer essa matriz, essa roupagem de pretos velhos e pretas velhas. Mas, na verdade, o Pai Antônio já era, juntamente com o Pai Benedito da Aruanda, também um outro preto velho, um dos idealizadores da estrutura da Umbanda no plano físico. Então veja a importância desta linha para nós que somos umbandistas. Na oportunidade, eu quero aproveitar aqui um trechinho do livro Umbanda, Crença, Saber e Prática, da Miriam de Oxalá, que diz alguma coisa que fala alguma coisa sobre os pretos velhos, né? E ela começa dizendo assim: das mais diferentes idades, desde jovens até velhos, nunca crianças. Há os chamados feiticeiros, mandigueiros, os que apreciam unir casais, os mais brincalhões, os sérios, os ligados à linha do Oriente, evangelizadores, os curadores e os que expressam mais sapiências, os da linha das almas, né, que curam, dominam e trabalham juntamente com os Exus, muito poderosos e temidos. Pretas velhas joviais e benzedeiras, receitadeiras e etc. Jamais são desordeiros nas suas manifestações ou sensuais. Jamais usam palavras grosseiras, violentas e agressivas. Todos, mesmo os mais jovens, demonstram extremo equilíbrio, paciência e a sabedoria. São os melhores conselheiros e ficam bastante tempo com os consulentes. Aqui, né, Hipácio e Tânia, aparece bem aquela ideia do trabalho terapêutico dentro do terreiro quando se manifesta o preto velho, a preta velha, que a pessoa senta e consegue expressar as suas mazelas, as suas dificuldades, e o preto velho, com toda a paciência, ouve. Então ali não deixa de ser um trabalho psicoterapêutico também, na presença de um preto velho e de uma preta velha. A humildade é a melhor virtude de um preto velho. Nunca são altivos, apesar de alguns serem sérios e enérgicos. A energia é aquela do avô, que sabe aconselhar, mas não xingar agredindo. Puxam conversa para que o consulente solte o seu coração, ou falem sem parar, descrevendo do início ao fim a vida de quem os procura. Ou falam sem parar, melhor, descrevendo do início ao fim a vida dos que os procuram. São as únicas entidades de Umbanda
que podem ou não apresentar defeitos físicos, em lembrança às torturas do cativeiro ou do tipo de morte que tiveram. É muito interessante isso aqui, ela coloca bem. Eu lembro do primeiro preto velho que eu tive contato assim direto, através da incorporação, que foi com o pai Tomé, era do Lauro de Oxum, e ele tinha, quando ele se manifestava, ele tinha um defeito numa perna, ele puxava ela para o lado, é interessante que ele não tinha muita flexibilidade, mas aquela perna virava de uma forma muito interessante, ele puxava ela para o lado e não deixava ninguém encostar, ele ficava trabalhando sempre com ela dobrada, como se ela tivesse quebrada. E uma vez eu perguntei qual era o problema da perna, ele disse que ele tinha sofrido uma fratura, e ele trazia ainda essa lembrança, né, essa manifestação, né, na sua roupagem. E ela coloca muito bem essa questão que são as únicas entidades que apresentam um defeito físico. Nas festas dos cosminhos ou herês, sempre terá um ou mais pretos velhos que coordenarão em silêncio os trabalhos, impondo respeito aos pequenos. Também é outra coisa importante. Sempre nas manifestações, nas festinhas dos herês, há um preto velho, uma preta velha ali que fica fazendo aquele papel mesmo do avô, né, da avó, cuidando das crianças. Suas oferendas e seus pedidos costumam ser os mais simples, nem por isso menos eficazes. Poucos pedem bebidas alcoólicas, como cachaça, preferindo licores caseiros, água com mel e ervas, água com ervas e amassadas. Então é uma linha muito interessante, Pássio e Tânia, dos pretos velhos. Agora, no dia 13 de maio, em todos os terreiros do nosso Brasil, foram realizadas homenagens aos pretos velhos e pretas velhas. Inclusive, uma coisa muito interessante de ser dita, há terreiros que apresentam nomes nas suas casas, não do caboclo, da cabocla, mas do preto velho, da preta velha. Eu acho bonito, eu acho uma característica bem interessante o nome de um terreiro com o nome de um preto velho. Existe aqui em Caxias do Sul um templo de Umbanda antigo, de muito fundamento, com o qual nós temos muito carinho. A Taídes, né? Ele deve estar com seus 85 anos, creio eu. É contemporâneo do Padrinho Miro. E o nome é Pai José de Aruanda. Terreiro que eu já tive o prazer de visitar. E achei muito bonito o nome, Pai José de Aruanda. O preto velho aqui da casa é Pai José de Angola. Então achei muito interessante e é uma linha que tem essas características que a Miriam coloca aqui de forma muito sucinta e bem pertinente mesmo, que revela os traços desta linha tão importante e estruturante dentro da Umbanda. Pai Saúl, eu ia só fazer uma pergunta. No caso, né, normalmente os terreiros têm o nome do caboclo. Nesse caso, foi uma decisão, não sei se tu sabes, do médium da casa, né, do dirigente, da entidade, porque é raro a gente ver o nome de um preto velho, né, nomeando o terreiro. Bem interessante a tua pergunta. Muitas pessoas não têm essa informação, mas a bem da verdade, segundo nos foi passado por entidades da Umbanda, que na esmagadora maioria das vezes os terreiros são chefiados por pretos velhos. É eles que no campo astral cuidam e determinam a organização, toda a logística. Os caboclos vêm para fazer a parte a dinâmica, né, como se fossem gerentes dessas entidades, porque eles são mais dinâmicos, são mais altivos de enfrentamento, e o preto velho, na sua sabedoria, ele não precisa desse título de ser o chefe, eles não dão importância para isso. Mas no campo astral, por exemplo, aqui o Pai José tem uma importância fundamental, né? E então, muitos nem querem o nome. Mas a escolha, geralmente, na verdade, é da entidade. Porque é aquela que começou e que tem mais respaldo, tem mais presença, mais voz dentro do terreiro. Então, ele já indica quem vai ser
o nome do terreiro vai ser quem vai ser a entidade que vai ser homenageada. Mas a esmagadora maioria na Umbanda coloca caboclos e caboclas, né? Mas no astral também, né, Pai Saul, os próprios Exus, que são os guardiões, enfim, os que dão a sustentação para a realização dos trabalhos, eles se baseiam ou seguem determinações de uma mesa que é comandada por pretos velhos também, né? Até naquele livro do mestre Monobá, O Vigilante do Além Túmulo, fala especificamente sobre isso, né? Verdade. É um fato que se comprova até pelas psicografias, entre elas a que tu citou do mestre Monobá. No Colégio Magno da Umbanda, que eles falam que são os responsáveis pela organização no plano astral e dão as diretrizes para o que tem que acontecer no plano físico. Quem ocupa as funções, né, mais importantes são os pretos velhos. Então, por exemplo, o pai Benedito de Aruanda é um dos pretos velhos que tem muita responsabilidade, assim como o pai Antônio, nestas diretrizes. E eles têm um papel fundamental, tanto por isso que a gente diz que a linha dos pretos velhos e pretas velhas é estruturante. E tem preta velha também. Isso não é como acontece nos ministérios aqui no Brasil, que está tendo uma queixa, né? Lá não, na Aruanda as pretas velhas ocupam, assim como as caboclas, papéis importantes. Elas têm vez e voz. Vez e voz. Pai Saul, a data também, né? 13 de maio. A gente festeja, sim, os pretos velhos dentro da Umbanda, né, nos terreiros, e o trabalho deles na religião e pela religião, mas é uma data também que nos traz uma reflexão infelizmente ainda, né, sobre o racismo, sobre o que foi a escravidão. Ontem, na aula da ETU, aliás, eu queria externar aqui meu abraço a Cristiane Padilha, se ela estiver nos ouvindo. Foi uma aula excelente de História e Cultura na Umbanda, e ela trouxe bastante sobre a contribuição dos negros, e mais do que a contribuição dos negros à religião, como que aconteceu historicamente, né, a vinda deles para cá, por que eles foram trazidos, ao contrário do que muita gente aprendeu na escola, não foi como mão de obra, mas foi pelo conhecimento que eles tinham, né? Eles é que sabiam fazer o açúcar, por exemplo, da cana-de-açúcar. E ela também trouxe a questão dos índios, dos nossos índios dizimados, infelizmente, mas mais especificamente hoje, falando sobre os pretos velhos, a gente não pode esquecer da questão do racismo, que ela é muito presente ainda na nossa sociedade, né, no Brasil também, e muitas vezes dentro do próprio terreiro de Umbanda, né, as pessoas ainda não têm, até tem, né, muito claro essas questões sobre o racismo, mas no seu coração ainda não houve uma mudança. Então temos às vezes alguns médiuns que não têm o entendimento, né, da contribuição dos negros, falam com orgulho, o meu preto velho, o meu pretinho, minha pretinha, mas ali fora do terreiro tem algumas manifestações racistas, inclusive às vezes em páginas sociais, e a gente né, percebe, né? É uma incoerência, e eu entendo que a aula da Cristiane Padilha ontem, por exemplo, no curso de Teologia Umbandista, é uma aula que deveria ser obrigatória, entre aspas, é claro, né? Mas em todo o terreiro. É muito importante que o médium comece a entender a real importância do povo negro, não só na religião, mas na nossa cultura, né? Quando ela traz historicamente dados que nós não estudamos, que, por exemplo, a gente atribui a Hipócrates ser o pai da medicina, e na verdade foi Imhotep, né, 2.500 anos antes de Hipócrates, que era um negro. Então, é importante que a gente conheça e que saiba e que entenda que o negro foi trazido para o nosso Brasil, não como mão de obra, mas sim como conhecedor, como mestre conhecedor, e foi trazido para cá, caçado a unha, como a própria Cris disse, né? Os grandes mestres foram trazidos para cá.
E claro que mais tarde, com o passar dos séculos, na medida de que o conhecimento já estava aqui, eles foram usados só como mão de obra, mas não foi essa a intenção. O europeu, ele não tinha o conhecimento que o africano tinha. E é importante trazer para dentro dos terreiros esse conhecimento, essa informação. As pessoas não buscam, né? Elas se limitam a um conhecimento pouco que a gente adquire na escola, porque ele é muito limitado, ele é muito raso, e ainda essa cultura nossa de massa, de internet, né, de Facebook, onde as pessoas se arvoram a dar opiniões sobre coisas das quais elas não têm profundidade, né, nenhuma. Esse 13 de maio é uma data importante. Eu vi esses dias um absurdo de uma pessoa com muita escolaridade, doutorado inclusive, colocar um post de que a princesa Isabel nunca teve um escravo sequer, e no entanto o Zumbi dos Palmares era um homem que escravizava. Então, fazendo um elogio à princesa Isabel, a gente sabe que não era assim, ela não foi a redentora dos escravos. E é só o conhecimento, Pai Saul. Conhecimento, mas o conhecimento, estudar ou ler a respeito com o coração aberto, pronto para receber, ou para perceber, nossa, eu estava equivocado, não há nada que desmereça o negro, a não ser o meu racismo, meu desconhecimento. E a Cris também, a professora, agora falo dela, porque foi muito providencial a aula dela ontem, né, nesse mês dos Pretinhos Velhos, porque ela diz, eu sou odiada e eu sou amada quando eu toco nesse tema. E quando um aluno, né, do curso de teologia perguntou por que odiada, ela disse, porque eu trago a notícia de que não há nenhum motivo para que as pessoas pensem que o negro é inferior. E aí, quando elas percebem que ainda assim elas não acham que o negro é igual, elas têm que se dar por conta de que é elas e o racismo delas. Não há uma outra justificativa. Então, e falávamos, eu e Pássio hoje, né, ainda com os desdobramentos da aula que a gente está tendo a felicidade de assistir, de acompanhar o curso da ITU de novo, que isso também aparece, por exemplo, com relação ao povo cigano, né, algumas pessoas médiuns ou consulentes adoram, né, os ciganos, o glamour, toda a beleza da roupagem dos ciganos. No entanto, tem preconceito contra o povo cigano. E é tempo de gente mudar isso, através do estudo do conhecimento. Não há uma desculpa para que não se busque conhecimento nesses tempos onde há tanta facilidade de acesso, né? Tanta possibilidade de conhecer, de entender e desmistificar. Então, não é como uma vez, né? As pessoas não tinham acesso ao estudo, ao conhecimento. Deixar um pouquinho, não só a preguiça, né, de buscar o conhecimento, o entendimento, mas abrir o coração. Porque para aprender, a gente precisa reconhecer que não sabe. Se não for com essa busca, a gente não aprende. Se não for com esse pressuposto, olha, eu vou estudar porque eu não sei. Ou não sei muito, ou sei pouco. Porque também, se não for com esse pensamento, com esse coração aberto, não se aprende muito. Importante as considerações da Tânia Jobá. E lembremos sempre, né, Tânia, a ignorância. A grande ignorância que se tem em muitos assuntos, entre eles essa questão dessa pessoa que falou aí sobre a princesa Isabel e que Zumbi dos Palmares. Aliás, outra data muito importante, 20 de novembro, que depois eu quero compartilhar com vocês. Mas é importante dizer que as pessoas que não têm um convívio com esta etnia, eu tive a oportunidade, a felicidade de começar a compartilhar através do saudoso Lauro de Oxum, na década de 70, e depois quando eu busquei a minha iniciação na nação do Jejexá em Porto Alegre, em Passo das Pedras, com a saudosa Elorixataia de Chapanã, eu comecei a conviver com a comunidade
praticamente africana, porque ali tinha as raízes muito bem presentes, né, do africanismo, e era interessante que naquele convívio diário, eu muitas vezes era o único branco, e eu me senti privilegiado pelo fato de poder perceber o pensamento e a sabedoria desta etnia, da cultura. É um povo, é uma comunidade extremamente alegre, simples, extremamente sábia, uma sabedoria, né? E esta relação, sobretudo, não só, né, as relações humanas, eles são craques nisso, mas sobretudo com o sagrado. É algo que é mágico, é demais, é uma coisa que impressiona a capacidade, o alcance do pensamento e a capacidade de realizar o efeito da revelação nos rituais, no canto, na hora da invocação para produzir o axé. Então, eu quero entender que essas pessoas têm isso por não conhecer, por um desconhecimento. Porque a partir do momento que conhecem, ficam cativadas, ficam seduzidas por uma cultura, por uma tradição milenar. Aliás, etnicamente falando, né, a raça-mãe. É a raça-mãe da humanidade. E nós todos, felizmente, temos no nosso DNA. Eu lembro de um relato de um general inglês, o imperialismo inglês foi invadir a África e se deparou com os Zulus. E os ingleses já detinham conhecimento da pólvora, da arma de fogo, seus mosquetões, e eles entraram num conflito achando que, em razão dos canhões e as armas, seus mosquetes, eles conseguiriam facilmente dominar aquele povo. Pois teve um grande número de baixas ingleses, né, no exército inglês, e eles ficaram impressionados com a técnica, a estratégia militar dos Zulus, que iam de lanças e escudos de zebra, com pele de zebras e alguns outros animais, e a esfera dos mosquetões não atravessavam o escudo. Então as lutas, e eram fortes, né, extremamente viris aqueles Zulus, e os enfrentamentos foram muito violentos, e os ingleses admiraram demais a força e a estratégia militar desses guerreiros Zulus. Se impressionaram. Se não fosse, evidentemente, o contingente e a pólvora, que toda hora os ingleses mandavam reforços, inclusive mercenários, eles teriam perdido. Mas é importante o que tu trazes, Tânia. Lembrando que o Brasil, segundo as estatísticas, parece que é em torno de 8 milhões, né, de escravos que vieram para o Brasil, em torno de mais ou menos de 8 milhões. E em termos de tecnologia, eles detinham o conhecimento da metalurgia. Os iorubás já fundiam, né, já trabalhavam com o bronze, com o ferro, que essas técnicas não tinham no Ocidente, na Europa, no Velho Mundo. Então eles trouxeram grandes conhecimentos, também tecnológicos, né, conhecimentos técnicos para o nosso mundo, sobretudo para o Ocidente. E é importante dizer também que a presença do africano no Brasil foi o que deu condição para o surgimento da Umbanda. Isso é importante dizer, senão não teria. Sobre tecnologia também, os negros é que conheciam a mineração de rios, né, não de minas. O europeu não sabia como fazer. Por isso também, né, na época da mineração no Brasil, os negros foram trazidos para isso também. Porque eles que conheciam, né, como trabalhar a bateia, como é que chama? Aquela peneira, né, enfim, toda aquela a bateia. Então, o Brasil, ele é o que é, não, e se tornou, né, foi viável não só pela mão de obra do escravizado, como as pessoas comentam, que vieram para trabalhar, e sim também, e sobretudo, pelo conhecimento de tecnologia que eles tinham.
quando eu falei de Hipócrates também, né, os gregos também se apropriaram da filosofia, né, de conhecimentos de africanos, do povo africano, e a gente atribui a filosofia aos gregos, né, mas ela é anterior, ela é dos nossos negros milhares de anos antes. Então o nosso Brasil deve muito, muito, muito ao povo negro. Tudo que somos, né, aonde chegamos, foi com o trabalho e conhecimento dos negros. Por isso, Pai Saul, que eu volto ao início da minha fala, né, vivemos numa região muito racista. Um país racista, embora não se reconheça como racista, mas sim. E na nossa região, principalmente. Então, é muito importante que dentro dos terreiros esse tema seja tratado e que as pessoas aprendam e reconheçam que elas, sim, são racistas, né? Que o primeiro passo para que a gente mude alguma coisa é reconhecer que ela precisa ser mudada, né? Não mascarar. E para realmente honrar o trabalho do preto velho que vem, né? Um médium que recebe o preto velho, uma preta velha, ele tem que honrar essa entidade, porque o médium é apenas um instrumento, não é à toa que é chamado de cavalo, né? Ele está a serviço também, é uma parceria, e ele precisa honrar a entidade que vem, mas honrar a ancestralidade da entidade também, não só como se fosse um arranjo, né, feito de trabalho, onde a entidade está a serviço também escravizada, né? Nós vemos muito isso. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma casa ou outra, ou de um médium específico ou outro, mas de uma forma geral a gente percebe isso. Então, conhecer o povo negro de verdade, a história verdadeira do porquê que eles foram escravizados e trazidos para cá, a real contribuição deles. E também ter a noção que o preto velho, que chega nem sempre uma entidade, né, que quando encarnada envelheceu e virou um vovozinho bonzinho, apesar dos maus tratos, né? Muitas entidades que vêm nessa roupagem desencarnaram cedo e eram altivos e guerreiros e combatentes, né? Resilientes. Então, é muito importante que se pense no 13 de maio, né, que já passou, mas enfim, nesse mês de maio, nos nossos pretos velhos, na roupagem que eles vêm, amorosa, cheia de conhecimento, né, com vontade de trabalhar, mas também no negro, né, na contribuição dele. Na verdade, a humanidade foi parida no continente africano. Né? E essa roupagem de que Tânia fala, dos pretos velhos, ela nos remete à ideia de que a velhice, ela pressupõe sabedoria, né? Então, mesmo que uma entidade de preto velho que viveu e que desencarnou jovem, ela vai se apresentar nessa roupagem justamente por homenagear, reverenciar esses seres ancestrais, que os mais velhos foram os que chegaram primeiros, né? Eles que sabem, eles que passaram o conhecimento, a sabedoria. Então, por isso, essa roupagem de velhinhos, né? Porque os mais velhos são a sabedoria, são o conhecimento. E a gente deve muito aos nossos mais velhos, né? É interessante que a Tânia trouxe sobre essa questão dos ciganos, né? A pessoa trabalha dentro do terreiro, cigano, e fora passa um cigano, né? Não dá a mínima. A mesma coisa enaltece muito os pretos velhos e as pretas velhas, mas não tem esse olhar, né, no aspecto, no plano material, para essa etnia. Nós temos aqui no centro agora, são os que migraram para o Brasil, que tem os haitianos e também os senegaleses, né? E eu acho interessante a forma, eles fizeram um círculo ali na Praça Dante Alighieri, um ritual muito bonito, em que eles, como se fosse uma roda de batuque, mas diferente, eles estavam no idioma deles, fazendo o seu ritual. E isso eu acho muito interessante. E com o tempo vai mudar a nossa... Né?
essa mistura, ela é rica, ela é muito importante. E também, quando eu falei que o Brasil não se olha, é porque é um país que ele não é de brancos. 65%, 66% da população é parda, no mínimo. É um país pardo. E como disse o Babadiba, que depois das 6, depois das 18 horas já é... Né? Passou das 6 da tarde, já é meia-noite. Já é meia-noite. Então, na verdade é isso. Mas claro, nós estamos aqui numa região que tem essa tradição, né, muita presença do eurocentrismo, a imigração italiana, alemã, mas eu fico pensando, as pessoas falam no Egito com tanto... porque o Egito, acho que era porque para um ariano que cuidava do Egito, que o faraó era um cara, né, loiro, não era. A Pérsia, a Babilônia, Cartago, que vinha o próprio Aníbal, que eram grandes povos e tinham essa marca, né, esse conhecimento em todos os segmentos. Olha que a medicina, tanto no Egito, que é um berço mesmo, quando antes de chegar os hebreus, já era muito adiantada. E onde é que é o Egito? Norte da África. Então, a importância de se reconhecer isso. Mas me parece que as pessoas não têm essa consciência. Elas falam e a coisa fica muito no ambiente doméstico e não sai daí. Tiveram as suas mentes colonizadas, né, Faisal? E não conseguiram se libertar dessas informações distorcidas, da antipropaganda. Que o colonizador fez a antipropaganda, né? Desconstituiu, destituiu o conquistado da sua essência, né? Projetou uma imagem negativa e as pessoas acabaram comprando essa ideia. E como o senhor falou, e Tânia falou, por falta de conhecimento, por ignorar, desconhecer a informação, acabam reproduzindo esses comportamentos, essas atitudes racistas, né? E que dentro da Umbanda não cabe. Não apenas a questão de cor, mas também a questão de condição sexual, né? Enfim, não cabe qualquer tipo de preconceito para quem se diz umbandista. Sem dúvida. Eu achei a coisa mais importante que aconteceu, que a gente pôde presenciar e que eu jamais acreditaria que poderia acontecer, foi a eleição e o ganho nos Estados Unidos de um presidente negro, Barack Obama. E olha a simpatia, né? Olha a inteligência, né? Toda o carisma que tem. Quem diria? Num país que é extremamente racista também, né? Mas quem diria que um presidente como Barack Obama chegasse à Casa Branca, fosse eleito por 2 mandatos, eleito e reeleito, né? Muito embora os Estados Unidos tenham essa coisa, né? O que eu acho muito interessante, existem muitos governadores negros, prefeitos, chefes de polícias, em altos escalões, dentro da medicina. Isso eu acho muito interessante. Mas quando o negro foi a abolição nos Estados Unidos, foi diferente daqui. Eles foram indenizados. Diferente dos negros aqui, que foram largados à rua e não podiam ficar na rua porque iam presos, né? Eles lá foram indenizados. E embora todo o racismo em uma sociedade separada, negros e brancos para um lado, né? E para o outro, os negros tinham universidades de negros e eles foram escolarizados. Por isso, essa diferença, né? Eles têm mais condições de disputar as mesmas oportunidades. Aqui no Brasil não. A questão das cotas é que vai embora agora com toda essa mudança, né, esse governo que agora assumiu interinamente, mas esses poucos anos de cota já vão mudar a nossa realidade, né, a realidade dos negros no Brasil, porque milhares de negros começam a ter um título superior, e isso muda muito a realidade das famílias, né? É um início muito importante, então vai mudar. Mas nos Estados Unidos, eu não sou uma conhecedora, mas eu tenho a impressão que esse início, né, dos negros libertos lá, essa diferença tenha ajudado aos negros lá chegarem antes, né? Eles tiveram acesso. Um ponto de partida, né? A partir do momento da libertação dos Estados Unidos. A história diz que eles receberam alguns acres de terra, alguns ternos de mula e alguns dólares para se reestruturar, recomeçar a sua vida, né? Que não aconteceu no Brasil.
no Brasil, simplesmente foi assinada uma lei abolindo a escravidão, foram colocados para fora das porteiras dos cafezais, dos canaviais, das minas de ouro, das charqueadas, e sem direito a nada, não houve uma compensação nenhuma, né? E aí, logo depois, criaram a lei da vadiagem. Quer dizer, uma criatura que é colocada para a rua, sem uma política de reparação, né? E é considerado um vadio, e é preso por isso, por não trabalhar, por estar vadiando. Quer dizer, qual é a lógica? Onde é que está a justiça nisso, né? E aí trazem o europeu com incentivo, né? Com terras para produzir, com salário, com sociedade, com os senhores proprietários das terras. Quer dizer, isso é privilégio. Isso são cotas 100%, né? E quando se tenta hoje políticas públicas numa tentativa de reparar essa dívida histórica, impagável que a nação, que o Estado tem com o elemento negro, as pessoas dizem que é privilégio. Não é privilégio, é uma tentativa de reparação. E quem hoje se acha prejudicado, né, tem que entender. Ah, mas eu não tinha nenhuma participação nisso. Foi meu tataravô. Mas sim, você é um herdeiro dos benefícios. E nós, enquanto negros, somos o quê? Os nossos antepassados não tiveram essa mesma oportunidade. Nós herdamos também esse castigo, essa punição. E então, quer dizer, não houve igualdade. E é isso que tenta se fazer hoje quando se estabelece cotas, né? E só lembrando que a cota, a tão falada cota hoje, ela antes dela ser racial, ela é social. O percentual, né, destinados a negros e pardos nas universidades, ela é menor. Ela é muito maior a parte social. Ela é destinada para os pobres, para quem vem do ensino público, né? Então, antes dela ser racial, ela é social. E só para te interromper, Ipaz, quando algumas pessoas dizem, né, desavisadamente ou assim, sem critério, mas as cotas, deveria ter cota para descendentes de italiano, de alemão, de polonês, mas ela já está na cota social, que ela é oferecida em maior quantidade, ela abre ela contempla, né, o descendente do italiano, o descendente do polonês, então continuam sendo, né, os descendentes europeus continuam tendo ajuda, né, ela existe, então a porcentagem menor é para o descendente africano. Então as pessoas quando ficam se arvorando, mas tem que ter, mas tem, se informem, ela existe, ela está na cota social. Muito bem, vamos deixar 2 perguntas então para os nossos internautas, o assunto hoje mais direcionado aos pretos velhos, e aí também estamos trazendo outros aspectos também muito importantes, pertinentes a esta causa, a esta linha tão presente na Umbanda. E aí entramos em questões históricas de igualdade, desigualdade social, e aí enfrentamos um racismo muito forte no nosso Brasil. No mundo, mas o Brasil também expressa de forma muito radical isso. Nós temos 2 perguntas. O 13 de maio representa o quê? Qual a linha que é homenageada no 13 de maio? E o 20 de novembro, quem é que é saudado, homenageado no 20 de novembro? Então, você respondendo essas perguntas vai concorrer a 2 livros. Um livro é Feitiços e Simpatias na Umbanda, da Miriam Prestes, e outro também da Miriam Prestes, Conversas de Terreiro. Você pode mandar para o WhatsApp ou por WhatsApp, porque não tem outra informação aqui, parece. Então, nós vamos agora homenagear a mãe Tânia Regina de Iemanjá, pedir para o Nitel botar uma reza de Iemanjá e depois um ponto de caboclo para homenagear a cabocla Estrela do Mar. E depois Preta Velha com a Tia Maria, que ela trabalha, que é entidade de muita presença também no nosso terreiro, a nossa querida Tia Maria. Hoje a nossa homenagem aos pretos e pretas velhas da nossa querida Umbanda. Fique aí, nós já retornaremos. Senhora de tantos altares, Senhora do leito
Retira a jangada do mar, que hoje não pode pescar. Mãe d'água mandou avisar que hoje tem festa no mar. Retira a jangada do mar, que hoje não pode pescar. Mãe d'água mandou avisar que hoje tem festa no mar.
pega no rosário, da zumba de candomblé, tia Maria. Tia Maria, preta véia da Bahia. Tia Maria, preta véia da Bahia. Verdadeira de quebranto, mal olhada e desencanto, Feiticeira curandeira, dobradora de jongueira, tia Maria. Tia Maria, preta véia da Bahia. Tia Maria, preta véia da Bahia. quem segura seu ponto, sua tema muita fé. Quem quiser falar com ela, ganha figa de Guiné, tia Maria. Tia Maria, preta véia da Bahia. Tia Maria, preta véia da Bahia. Muito bem, estamos de volta com o programa Voz da Umbanda. Não recebemos ainda nenhuma ligação. Será que está todo mundo na casa do Diego? Acho que não. Acho que não. Nós fizemos 2 perguntas aqui para concorrer o livro Conversas de Terreiro. Tem um livro guardado de Conversas de Terreiro para uma internauta da semana passada, que ela não concorreu, mas está reservado para ela, depois eu vou lembrar. E também o livro da Miriam Preste, Feitiços e Simpatias de Umbanda. A Miriam deixou alguns livros, uma cortesia sempre muito querida, ela e o Cário, que estiveram aqui no programa Voz da Umbanda. Eles são de Viamão, e a Miriam já tem 12 obras publicadas, né? Olha que é uma grande produção. Eu quero ler aqui agora sobre a linha do Iorimá. Essa linha de Iorimá, alguns terreiros classificam já o antigo, através do Mata e Silva, que foi assim também uma figura muito importante nos escritos da Umbanda, como doutrinador. Ele reconhece. A Miriam também fala aqui da linha Iorimá, mas hoje se perdeu um pouco isso, né? Essa classificação. Mas vamos lá. O que é a linha de Iorimá? Então diz assim, linha de almas, encantados, dos pretos velhos, escravos nascidos não apenas no Brasil. Agregam as falanges do Oriente, dos Exus, de Omulu, Baluaê. Em antigos autores, a linha do Oriente não existia. Hoje é dificílimo encontrar uma casa sem trabalho com eles. Para outros, no entanto, linhas de Exus está à parte. Coisa que na classificação geral das 7 linhas de Umbanda não existe. Sabe-se que na linha dos pretos velhos vêm orientais, das mais diferentes épocas e localidades para trabalhar na caridade. Como vemos na linha de Iorimá. Estão todas as entidades não classificadas nos agrupamentos anteriores. Outra coisa notável é que a única autenticamente ligada às almas, sem influência direta de um orixá com o seu representante, apesar de alguns autores ligarem a Omulu e Obaluaê. Então ela diz assim, vou ler de novo esse parágrafo. Outra coisa notável é que é a única, a linha, ou energia, é a única autenticamente ligada às almas, sem influência direta de um orixá com seus representantes, apesar de alguns autores ligarem-na a Omulu ou Baluaê. Aceitam tudo o que a boca pode comer, entre aspas, com qualquer tempero e preparo. Alguns apreciam aguardente, outros água com mel, hidromel, com ervas, amassadas, vinhos, café ou até água pura. Cada espírito incorporante traz suas preferências pessoais, muitas delas sujeitas
a linha ou linhas às quais pertence, ou cruza. Aqueles do Oriente não aceitam carnes vermelhas para si ou nos dias de trabalho para seus médios. Costuma-se dizer, aqueles cuja cabeça pertence ao Oxalá, nos cultos de nação, têm a cabeça de preto velho na Umbanda. As ervas dos amacis geralmente são citadas para entidades, ou se houver dúvidas, inclua apenas a de Oxalá. Bom, aqui são as considerações da Miriam de Oxalá, no seu livro Umbanda, Crença, Saber e Prática. Acho que deve ter sido um dos primeiros, se não o primeiro. Depois ele escreveu Desvendando a Umbanda. Mas trazem contribuições importantes. Também é importante dizer que quando se fala sobre a linha do Oriente, quando se fala em entidades ligadas à linha do Oriente, é que tem todo um simbolismo também por trás disto. O Oriente simboliza a sabedoria. Tudo que vem do Oriente está ligado ao Sol, aquilo que traz conhecimento, que traz sapiência. Então, as entidades ligadas à linha do Oriente também são entidades com muitas e muitas passagens no orbe terrestre. São entidades que já passaram por muitas encarnações e muitos são aqueles chamados ascensionados. São entidades que já não estão mais na necessidade de encarnação. Então, a linha do Oriente, ela tem algumas características que é aquele olhar muito para o campo do socorro, da saúde. Eles não têm essa preocupação nos trabalhos, por exemplo, de arrumar um emprego, um trabalho na questão afetiva especificamente. Os trabalhos das linhas do Oriente, elas são muito centradas também na questão do autoconhecimento, no processo de cura, né, problemas de saúde. Por isso, grandes nomes aparecem até com nomes orientais, mas são espíritos antigos, antiguíssimos, que passaram por vários continentes. Quando nós temos aqui no Brasil uma população de 200 milhões, ou nos Estados Unidos 300 milhões, na Argentina, Uruguai, Paraguai, será que nenhum desses milhões e milhões aqui da América Latina, América do Sul, passaram por outros continentes? Claro que sim. Então, mas só que são espíritos que já transitaram por todos os recantos do mundo e introjetaram grandes conhecimentos e hoje contribuem. Por isso se fala do Oriente, mas é no Oriente não no sentido geográfico, é no Oriente no aspecto de conhecimento, de espíritos luzeiros com envergadura, que já vem por uma antiga passagem, já várias passagens pelo orbe terrestre. Então é importante nós levar em consideração que os pretos velhos têm uma relação muito forte, sim, com a linha do Oriente, porque são espíritos já com uma sabedoria. E até pela prova que foi submetido, não é para qualquer espírito. Cada um com a sua cruz, conforme dizia a majestosa figura de Jesus, que cada um carregue a sua. A cruz que foi colocada sobre os ombros dos africanos foi por demais pesada, né? Sobretudo no Brasil, que diz que a escravidão no Brasil não foi violenta. E alguns dizem que no Rio Grande do Sul também não, né? Parece que no Rio Grande do Sul foi uma das mais penosas para os africanos, sobretudo pela questão da intempérie, da questão do tempo. Imagina hoje, nós estamos aqui todos agasalhados com frio. Agora imagina trabalhar nas charqueadas ou aqui na serra, fazendo um trabalho de campo, na roça, com essa temperatura, com pouco agasalho. E mesmo no calor escaldante do deserto, do sertão. Então, tudo isso. Existem uns mitos que a gente não consegue entender. Tu ias falar? Eu ia só falar, sim, o trabalho no tempo aqui no Rio Grande do Sul, né, no sul frio, e à noite no descanso a senzala com sem piso, sem madeira, né, chão batido de terra, né, frio ainda e sempre congelante, né. Essas questões são muito importantes dizer, mas quando nós nos referimos à linha do Oriente, é também pela sabedoria, pela história, né, pelos espíritos luzeiros realmente. E não poderia ser diferente. A linha dos pretos velhos e pretas velhas, muito bem representada com essa matriz, e ver aquele comentário, ouvir aquele comentário, ver e ouvir aquele comentário de Valdo Pereira Franco, que é Umbanda ainda, se reporta aos pretos velhos, dizendo que são entidades infelizmente ignorantes. Então é um comentário totalmente, né, que não cabe
impróprio, inadequado, é horrível. Injustificável. Injustificável. Eu quero pontuar aqui a importância de que as pessoas busquem uma coerência entre a sua fala e sua prática, né, pessoal? O curso de teologia que já começou, uma turma muito boa, sempre importante ressaltar, né? E o curso, ele não traz só a informação sobre mediunidade e sobre o que é a Umbanda e sobre as entidades, embora também o faça, né? Ele também traz essa questão cultural, foi a aula que a gente teve nesse sábado, que ela é muito importante. Talvez por ser filha de Obá, eu tenho um olhar menos benevolente para essa falta de conhecimento das pessoas. Eu entendo, e passo, que foi negado às pessoas, né, o conhecimento, e eu sei a força de uma ideologia na cabeça das pessoas, a gente sabe, mas não há desculpa mais para que as pessoas busquem o conhecimento. Está acessível a todos. A única barreira que eu vejo para que as pessoas busquem o conhecimento é elas mesmas. É o seu próprio coração. É o medo de olhar para si e de se reconhecer como ignorante, como não sabedor, né? E ignorantes somos todos. Não sabedores somos todos. Mas é nossa obrigação, Pai Saul, buscar o conhecimento. Tá aí, existem inúmeros cursos. A própria internet, ela pode ser usada também como uma fonte de conhecimento, como basta que as pessoas realmente olhem para dois lados, né? Eu me lembro do meu filho, e falo dele porque na época ele tinha 16 anos e foi fazer um curso de ciência política, né? Um curso. E ele me disse aos 16 anos: mãe, somos todos ignorantes, somos todos, a gente nunca sabe, a gente só sabe um pouquinho de um lado, né? Sempre existem outros lados, outras informações, né? Outras verdades dentro do que nos é contado. E eu lembro sempre dele falando disso tão jovem, e é isso. Então precisamos, Pai Saul, buscar conhecimento. E um conhecimento que realmente nos transforme, que ele passe do mental para o nosso coração. Quando falamos, né, da questão do povo cigano também temos os nossos caboclos. Falávamos aqui no intervalo, né? É até difícil encontrar imagens hoje em dia de caboclos. A gente encontra de índio Apache, né? Porque é Cherokee, porque a cultura do outro é mais importante, o índio do outro, o saber, né, do índio de outro continente é mais importante do que o do nosso índio, que aliás foi dizimado, né? Eu aprendi na aula de sábado que os nossos caigangues não são mais os caigangues do Rio Grande do Sul, eles foram dizimados 100%. Esses caigangues que temos aqui migraram, né? Vieram do Paraná para baixo. O Rio Grande do Sul foi um estado cruel, não só com os descendentes, né, negros, com os escravizados, mas também com o índio. Dizimou, os charruas foram dizimados, né, os guaranis também e os caigangues. E as pessoas têm orgulhar, o meu caboclo, a minha cabocla. E tem um olhar para o índio, né, que está aí na rua, na intempérie, como se fossem vagabundos. Então é muito importante que a gente procure um pouco de informação. Importante é uma obrigação buscar informação. Não há como ter um crescimento espiritual, né? Não adianta só trabalhar, embora seja fundamental, né, a mediunidade, o desenvolvimento, a incorporação, mas o médium precisa ser trabalhado. Porque esse trabalho de parceria, né, da entidade do médium, ele tende a ficar cada vez melhor se o médium melhorar, se olhar para dentro de si. Esse processo de dominação, de aniquilação da cultura indígena no Brasil, ela continua, né? Eu entendo que o processo de
de catequização, de evangelização, foi uma violência brutal contra o índio. E ela continua ainda hoje. Os núcleos indígenas que ainda existem no Brasil, Mato Grosso e lá para cima, para o norte e nordeste, segundo relatos de pessoas que viajam, estão sendo invadidos por igrejas evangélicas, assim como foram dominados pelos católicos, hoje pelos evangélicos, e são até proibidos de falar da sua religiosidade, né? Você vai para o Recife, enfim, você visita aldeias ou tribos, locais onde tem os índios vendendo artesanato, e você procura saber um pouco mais, querendo saber da outra questão, da religiosidade, eles aqui é proibido falar, né? Porque ainda estão sob domínio ou o católico ou o evangélico. Então a cultura religiosa do índio foi aniquilada, né? Então esse processo continua até hoje, né? Massacrando, né, a cultura indígena. E se perde, né, porque o índio é o verdadeiro conhecedor da nossa terra, né? O conhecimento que ele tem das ervas. E dono. E dono, o verdadeiro dono, né? Então, se perde muito. E a gente continua perdendo com essa não valorização do nosso povo. E de novo, né, quando a gente entra em contato, nós trabalhamos no ano passado com os alunos lá na FTEC, no eixo dos designs, Ecos da Descendência, a gente trabalhou com índios daqui, até a professora Cris, ela foi dar uma palestra pra gente, né, e sempre é uma descoberta, sempre é um prazer, né, um assombro até para alguns, conhecer um pouquinho da história que não é contada. Mas não só nos falemos de lamúrias aqui no programa, porque tem coisas muito boas. Por exemplo, o Brasil é agora a pátria dos orixás, não é? Porque em África, claro que os orixás vieram do continente africano. E o que não veio do continente africano, né? Tudo nasce na África. Mas depois da África, o Brasil é a pátria dos orixás. A origem cultural, né, nós dizemos, a África nos dá esse legado e é plantado no solo brasileiro, e hoje a prática do candomblé, do batuque, das mais variadas roupagens afro-brasileiras no mundo é o que mais cresce. E o Fernandes Portugal, o professor Fernandes Portugal, do qual é um erudito, professor sociólogo, doutor, né, ele diz a cultura iorubá, com toda essa matriz africana, é a que mais cresce no mundo. A Europa está abrindo as portas para essa cultura. E ele diz, e para a Umbanda também. Eu fui para a Europa, falei com ele, sexta-feira ele me ligou para dar um oi, e ele me contando das suas viagens, porque ele é professor titular na Universidade de Havana, em Cuba, né, sobre as religiões afro-brasileiras. E ele foi para a Europa, ele esteve em Portugal, e outros países ali que eu não quero, acho que Espanha também. E dizia ele, o interesse pelas religiões dos orixás e pela Umbanda na Europa cresce de forma gritante. Tanto que os templos já estão sendo abertos lá. Eu acuso aqui a presença da aniversariante de hoje, Mãe Tânia de Emonjá, mãe dos seus filhos peixes, essa é a tradução. Então está aqui. E ele dizia que a cultura afro-brasileira é respeitadíssima, porque o Brasil, com todas as suas os seus desacertos, é verdade, com todo esse racismo que nós temos que, como a Tânia estava colocando, dentro do terreiro se trabalhar muito. Eu acho que esse também é o papel nosso da Umbanda, trabalhar essas questões, sim, não só falar no astral, nós temos que ter um olhar para essa questão, para essa realidade, para essa dificuldade, combater o preconceito. E na Carta Magna da Umbanda está lá, no preconceito, contra o preconceito. Não há preconceito na Umbanda. Mas o Brasil tem essa coisa boa. Tanto é que o professor King, do qual eu tenho um apreço pela sua erudição, um nigeriano, ele diz que estão vindo babalorixás e babalaôs da Nigéria para resgatar o culto ao Oxóssi. Eu fico pensando, por quê? Porque provavelmente o orixá, o Odé, o Oxóssi encontrou no Brasil, através desses índios
que tem tudo a ver com ele. Você diz, pô, onde é que estão os meus filhos? Né, tem tudo a ver, essa floresta amazônica, toda amazônica, se plantou tão bem o culto ao Oxóssi aqui no Brasil, que houve, segundo o mestre Omolubá, em Salvador, o chamado Bate-Folha, né, do Bernardino Bate-Folha, um terreiro de candomblé, que era referência. E Oxóssi no Brasil é uma sumidade. A sua força, não há tantas procissões, tanta popularidade, mas nem precisa. A presença dele é marcante. E aí eu fico pensando, será, o que tu acha, Hipácio, Tânia, essa questão do orixá se fortalecer tanto aqui no Brasil, porque ele poderia ter, como tantos outros, ter desaparecido, porque vieram mais de 400 para cá. Mas ficaram os que souberam, né, se impor, se impuseram com a sua energia, encontraram o solo fértil, eu quero dizer. Até que não tem a ver também com essa questão indígena, né? Dizer, pô, Oxóssi abraçou toda essa massa, né? Aqui também tem as representações, né, de Oxóssi através dos índios da Amazonas, aqui no próprio Rio Grande do Sul, no Pará, no Rio de Janeiro. Houve uma identificação, né, dos elementos africanos que chegaram aqui com os indígenas. Né? Inclusive o próprio candomblé, ele sobreviveu se valendo de elementos daqui da terra em substituição ao que não tem aqui, mas que era de lá, né? Com relação às ervas, às raízes, às folhas, enfim. Então houve essa identidade, né, do africano com o índio. E aí então sobreviveu esse orixá, né, o Oxóssi, que é o das matas do Brasil, era um país essencialmente nativo, né? Muita natureza exuberante, muita mata, muito rio, muita cachoeira, enfim, aí a religiosidade, como o senhor diz, o terreno era fértil, né? Ela floresceu aqui, né? E o escravizado que aqui estava, a única coisa que ele tinha, né, da sua terra, da sua história, era o orixá. Era a religião. Isso não a família foi tirada, né? Eles foram separados dos familiares, eles ficaram sem nada. O que eles tinham era a fé, né? E foi nisso que eles se agarraram. E foram os orixás que deram força, né, para que esse povo sobrevivesse e cumprisse com seu papel também, né, nesse solo. E fosse dono desse solo, né? Que é o que está acontecendo. A maioria da população brasileira é negra, o descendente, né? Então eles estão se tornando donos desse chão. E teve a sua própria identidade negada, né? O seu nome foi apagado da sua memória. Quando veio de África para cá, ele esqueceu o seu nome. Foi rebatizado. E hoje existe no Brasil, por exemplo, um processo de resgate, de manutenção do nome africano, né? No candomblé é prática comum o orocó, né? Que o iniciado ele é rebatizado com o nome africano, né? Recebe uma digina, e alguns terreiros do Rio Grande do Sul estão resgatando essa tradição. O terreiro ao qual pertence, por exemplo, se faz na iniciação um rebatismo, né? Eu carrego comigo um orocó, um nome iorubá, né? Que é Abimbadê, e todo o nome tem um significado, e no terreiro a gente só se trata por esse nome, né? Se esquece o nome civil, né? Não se esquece o nome profano, se você acaba assumindo a sua identidade africana. É muito interessante. É um resgate. Acho que isso é fundamental. E quando tu falas ali, Tânia, da sua fé, o terreiro foi a fonte de resistência. Foi o que permitiu manter uma tradição. O terreiro foi o grande espaço que permitiu resgatar muito dessa belíssima tradição afro. Então nós temos que perceber, quando
se fala em 65 mil templos afro-brasileiros no estado do Rio Grande do Sul. Não tem como dizer que o Brasil não é uma nação onde o orixá não tem a representatividade. Claro que tem. Não existe outra no mundo com essa dimensão. Até por uma questão geográfica, por extensão. O Brasil é um continente. Qual é pegamos aqui na América do Sul, qual é o país maior que o Brasil? Não existe. Os Estados Unidos eu acho que se equipara, talvez um pouquinho maior, porque anexou ali não sei o que e tal, mas mais ou menos se equipara, é mais popular, 100 milhões a mais, que é significativo. Mas pegar na Europa é maior que qualquer país da Europa. Se pegares, só perde para a China, provavelmente. Antigamente pedia para a União Soviética, hoje a Rússia já não perde mais, porque se fragmentou. Então, se tu pegares o continente africano, o Brasil e o continente africano já quase, mesma dimensão, claro que a África é um pouco maior. Mas mesmo assim, de norte a sul do Brasil se pratica, se conhece o orixá. E até se analisarmos, né, Paisal, o mapa mundi na separação dos continentes, né? Se encaixa como no quebra-cabeça, né? A costa brasileira com a africana, né? Verdade. Eu tive na África do Sul e tem muita coisa diferente lá, mas tem em termos de fauna e flora, mas tem muita coisa que é igual, muitas flores, muitas árvores, é igual, era como ver os jardins das nossas casas, né? Então, sim, foi ali na Pangeia, né? Era um continente único e se dividiu. Mas também, Paisal, assim, falando meio que talvez romanticamente, né? Mas a presença dos orixás no Brasil é maciça, né? Como tu mesmo disseste, passou de norte a sul, ela nos sinaliza algo muito importante, né? Também a escolha dos orixás de permanecer nessa terra e de que suas energias, né, floresçam nessa terra, né? Como algo importante que vai acontecer, que já acontece, né? Que alguns têm a felicidade de conhecer e de estar próximo e de ter esse contato, né? Mas é muito importante isso, porque eles estão mesmo presentes de norte a sul. Esse ensinamento, ele está aqui, não se perdeu. E basicamente são os mesmos orixás, né? Que são cultuados no norte e no sul, com algumas pouquíssimas diferenças. E o que já é um pouquinho diferente do pouco que eu sei na África, né? Onde cada região cultua mais um orixá e menos o outro. Aqui todos eles, né? São cultuados de norte a sul. Isso é muito importante, é preciso que a gente olhe para isso, não como algo curioso ou com uma coincidência, mas há um ensinamento muito profundo nisso, há um significado muito profundo nisso. É por isso que eu tenho, e algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu acho que quando nós temos que reconhecer a importância portuguesa, claro, italiana, alemã, japonesa, judia, africana, claro que sim, todas, né, tiveram, mas nós temos que nos autorizar a sermos brasileiros. Nós somos brasileiros. Por isso, quando eu falo dos orixás, que é um legado africano, é um fato africano, não há dúvida, mas o Brasil ressignificou isto tudo. Então, nós temos que também reconhecer a nossa condição de brasileiros e nos autorizar. Não existe candomblé na África. Não existe batuque na África, como é feito aqui. Da forma que é feito aqui, uma roda assim, e aí dentro de uma casa, num salão, não tem. Então, eu acho assim, nós temos que valorizar o nosso país, saber que nós não somos um país de brancos, mas somos brasileiros, nós não temos que nos fragmentar em etnias, nós somos todos brasileiros, e essa ideia para mim é a mais sadia. Somos todos irmãos e irmãs, independente de
outros continentes, outros países, mas no caso do Brasil, nós temos a capacidade de ser brasileiros que cultuam orixás, oriundos da África Negra, é um legado, como também aquela ideia, um dia eu assistindo uma aula de filosofia, e sempre a mesma coisa, sabemos que a filosofia é um fato grego, mas assim, como a Tânia estava falando, antes da própria o helenismo se expressar, já a questão de pensamentos da filosofia, fragmentos da filosofia africana já estavam evidenciados com profundidade e talvez até copilados, né, pegados por esses helênicos. Mas independente de qualquer coisa, o Brasil também produz filósofos. A América Latina produz filósofos. Nós temos o hábito sempre de autorizar os outros e não nos autorizar. Então nós temos que saber que nós, enquanto brasileiros, nós temos todos esses temperos africanos, europeus, e o nosso grande batuque é uma raiz oriunda da África Negra e se ressignificou aqui no Rio Grande do Sul. A nossa grande meca, Porto Alegre, que foi o que distribuiu grandes fundamentos, começou lá em Rio Grande, veio Pelotas, mas Porto Alegre acabou se tornando o grande centro de formadores de grandes babalorixás e alorixás, pela sua extensão, até pelo seu contingente. E como é Salvador, o candomblé, a pátria do candomblé. Então nós temos que valorizar o nosso país, saber que também tem coisas boas aqui. E tivemos Zumbi no Brasil. Tivemos uma figura, né? Nós estivemos em Salvador e tem uma bela imagem lá na praça, Pelourinho, onde aparece aquela figura imponente de Zumbi dos Palmares. Eu quero acusar aqui o recebimento, quero externar um abraço ao Maurício de Ogum, que sempre nos acompanha. O Maurício diz assim: por favor, mande os meus parabéns em nome de toda a minha família para a mãe Tânia pelo seu aniversário. Então ela agradece aqui ao Maurício de Ogum. Obrigado, Maurício. E o sorteio terminou e o Maurício é um dos ganhadores, e aqui foi que entraram em contato conosco, a outra, a Jaqueline. E o Maurício escreve uma coisa interessante. O Maurício ganhou o livro Feitiços e Simpatias de Umbanda, da Miriam Press, que ele diz: 13 de maio é comemorado o dia da abolição da escravatura, embora naquele momento faltou criar as condições para que a população negra pudesse ter um tipo de inserção mais digna na sociedade. Mas foi instituída esta data. Para os umbandistas, comemoramos os pretos velhos, nossas santas almas benditas. Então, bem correto. E ele continua. Depois eu quero perguntar para a Tânia Puipassa, ele diz assim: 20 de novembro, dia da consciência negra. Foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu o Zumbi dos Palmares. Este foi a liderança mais conhecida do chamado Quilombo dos Palmares, que se localizava na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Então, está corretíssima aqui a contribuição do Maurício Nhogum. Depois ele teve um reforço, provavelmente, na aula de sábado, né, Maurício? Mas o Maurício é um cara estudioso. Então, tá aí, o livro está à disposição aqui, Maurício, Feitiços e Simpatias de Umbanda, da Miriam de Oxalá. E a outra ganhadora é a Jaqueline, que também respondeu correto. É o livro Conversas de Terreiro, que vai ficar guardado aqui para esses dois internautas. Vamos a um intervalo. Só um pouquinho antes do intervalo, desculpa, pai, só. A Raquel Felipeto também externa um abraço para a mãe Tânia pelo aniversário, né? E ela também queria participar do concurso, mas agora já foi do sorteio. Semana que vem tem mais, Raquel. Um abraço a Raquel. Eu vou pedir para o Nitael, tem a vinheta, os nossos... Então, os apoiadores e mais uma curimba para homenagear a mãe Tânia, que está aqui hoje toda de azul, né, em homenagem a Iemanjá. Vamos trazer um bolo para nós aqui. Um bolo, aniversário da mãe Tânia. Então vamos lá, fique aí conosco. Automecânica Medeiros, situada à Rua Barão do Amazonas 624,
bairro de Lázaro. O fone é o 543229-6340. Agora o bicho vai pegar! Delta Sistemas de Segurança. Pensou em segurança patrimonial? Pensou Delta Sistemas de Segurança. Fone 543211-4391. Bicho vai pegar! Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes 673. O fone 543027-3729. Ervanária São Carlos. Marques e Marques Andaimes. Locação de andaimes para todas as necessidades. Construção civil, pedreiros, carpinteiros, eletricista, manutenção predial, incorporadoras, enfim, todos aqueles que precisam de elevação em sua manutenção ou obra, temos a solução. Marques e Marques Andaimes. Fone 543221-2114. Reino de Ogum Onira, situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone 543222-8163. Cadê o Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. e Iemanjá, cadê o Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. e Iemanjá, cadê o Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. e Iemanjá, cadê o Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. e Iemanjá, cadê o Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. e Iemanjá, cadê o Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme e Damião. Muito bem, quase que eu digo alô aqui, né? Estamos direto aqui dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias, lembrando então que o Maurício de Ogum ganhou o livro, a Jaqueline também, que mandou as mensagens aqui, que estão corretas. Nós estamos com a temperatura segundo aqui, vamos ver, ainda continua marcando 9 graus, né? 9 graus, Caxias do Sul. Noite A chuvosa. sensação deve ser negativa, porque É, eu tô tá. batendo queixo aqui. O ar-condicionado aqui está. Nós estamos, então, falando sobre a linha das almas, linha dos pretos velhos. Eu ia perguntar, então, Hipácio e Tânia,
essas questões, por exemplo, vamos começar pelo 20 de novembro, né? Zumbi dos Palmares. Esse movimento do povo de terreiro, eu penso ser uma coisa muito interessante, algo muito interessante, porque nos faz refletir um pouco mais, também para sair das questões de dentro do terreiro só do sagrado, né? E ter um olhar para essas questões que são políticas, sociais, que são importantes para as nossas vidas. E construir coisas importantes para a nossa prática também religiosa, cultural. Aquilo que o Babadiba falava, que falou aqui no programa, que o espaço do terreiro não é só religioso, ele também é cultural e forma cidadão e cidadã, é uma verdade. Então eu quero perguntar para vocês, esse movimento, como é que ele percebe o 20 de novembro, como é que ele percebe o 13 de maio, e esse trabalho tem esse viés, quer dizer, dar um olhar, buscar políticas públicas para os terreiros, é isso? O movimento negro, ele não reconhece o 13 de maio como data símbolo, né, para a negritude. O que vale é o 20 de novembro, porque por o Zumbi dos Palmares representar realmente a resistência, né? Ele é o elemento que nos leva a refletir sobre a nossa condição, sobre a nossa história, né? Zumbi dos Palmares, que foi criado por padres católicos, mas quando tinha 15 anos ele voltou, ele fugiu, né, e voltou para suas origens. E foi para o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, né, junto com Gangazumba, enfim, Dandara e as demais lideranças negras, fazia resistência a tudo que existia de perseguição contra os negros. Então o 20 de novembro, ele para o movimento negro uma data de reflexão e para que a gente se reconheça, né, na figura de Zumbi dos Palmares, não perca, não deixe arrebentar esse fio que nos liga à nossa origem, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, para onde caminhamos, né? Nos leva a refletir, saber da nossa importância, do nosso potencial enquanto seres humanos, né? Toda a nossa história, todo o nosso legado, a gente deve a Zumbi dos Palmares, na figura dele, a todas as outras lideranças negras, né? Que não foi só Zumbi, mas a figura dele é que é representativa. Então, consciência negra, o que é? É saber realmente da nossa origem, da nossa história, reconhecer nos nossos antepassados as nossas referências, né? E não desmerecer, não deixar de lutar para que o sacrifício deles tenha sido em vão. Assim como o Zumbi, a gente tem muitos outros líderes negros, né? Que também em épocas diferentes tiveram atitudes de defesa da nossa etnia, né? A gente tem um gaúcho muito conhecido, que foi o mestre Sala dos Mares, João Cândido, que liderou a revolta da Chibata em 1910 no Rio de Janeiro, porque não aceitava os castigos aos marinheiros da frota brasileira, entendeu? Temos Nego Cosme, né, no Norte, Nordeste, enfim. Temos várias figuras que em suas épocas estiveram à frente de grandes movimentos, de grandes lutas contra a discriminação, contra o racismo, contra a subjugação a que nos eram submetidos, né? E a gente, então, esse para nós o significado mais importante é o 20 de novembro, na figura de Zumbi dos Palmares. Representa a resistência, né? Como o senhor falava, trazendo para o campo religioso, cada terreiro, ele é um espaço de África no Brasil, né? Como se fosse um consulado de África, né? Cada quarto de santo em uma casa é uma porção da África, ali, que nos liga à nossa ancestralidade.
Eu até diria que nesses tempos que vivemos no Brasil, né, com o domínio, digamos assim, entre aspas, mas, né, das igrejas neopentecostais, eu acho que os terreiros acabam, a gente pode comparar os terreiros como quilombos, né, que sejam espaços de resistência. Uma coisa que tu falaste, e tu trouxeste Dandara também, mais uma contribuição, mais um ensinamento do negro, que é a figura da mulher, né, de séculos atrás, né, quase 200 anos, ou 100, enfim, da mulher que já se colocava, a mulher negra, né, à frente, na luta. E daí a questão, né, das Ialorixás, das grandes mães de santo, né, como lideranças religiosas numa época em que mulher não tinha voz nem vez. Ainda a gente, né, agora as coisas estão melhores, mas nos reportando naquele contexto, naquele momento, a mulher negra, ela também contribui muito e nos dá muita força. Estava ouvindo na Globo News alguns ex-embaixadores do Brasil falando sobre sobre o Mercosul e sobre a importância da diplomacia brasileira para o mundo, porque o Brasil sempre foi referência em termos de diplomacia, enquanto o Itamaraty formadores de grandes diplomatas, embaixadores, e ele disse assim, a importância do Brasil também, e o mundo, não só o Brasil, na sua relação com a África, porque os países têm o hábito de se dirigir aos africanos pedindo perdão, e a África não quer que peçam perdão, quer que abra a oportunidade para negócio, eles querem negociar, eles querem que tenha um olhar diferente para eles, já estão cansados disso. Eles não aceitam mais essa questão de estar toda hora falando que lá... Eles dizem assim, não, mas olha o que nós temos para oferecer. E ressignificar esse olhar para a África, vendo o potencial daquele continente e tanta coisa que tem que ser redescoberta, né, ainda dentro da África, ressignificada e até descoberta ainda nesse continente tão importante. E eles estão se posicionando, inclusive, com políticas bem mais agressivas e trazendo contribuições importantes, sobretudo na ONU, países africanos. Então é importante nós também, como disse esses ex-embaixadores, essa relação comercial com a África, diminuir as distâncias, já que o Brasil se reporta muito. Mas o brasileiro tem a mania de se reportar, na política, ele falando, a África, sempre com um olhar de dó, de pena, e eles dizem, o africano não aceita mais isso. Eles querem de igual para igual conversar, bom, passou, ok, agora nós estamos aí e queremos trocar moedas, queremos câmbio. Então, eu achei muito interessante essa fala vindo de um embaixador, e tanto é que eu volto a dizer, esses africanos que eu gosto sempre quando eu fico observando eles, e gostaria até de conversar para aprender algumas coisas da sua cultura, certo, o que eles pensam, né? A gente olha para eles, assim, certo, eles se sentem muitas vezes até constrangidos por, talvez, imaginar que nós ainda nos reportemos sempre à ideia da escravidão, que eles estão ali com os coitados, não é nada disso, são extremamente cultos, falam 3, 4 idiomas, e estão aqui dando uma contribuição valiosa. A imagem que a grande mídia projeta de África é de um continente miserável, né? Mas isso já não cabe mais. Né? Na verdade, foi um continente riquíssimo, é um continente riquíssimo que foi explorado durante séculos pelos europeus, né? E extraíram de lá de tudo, né? Lotearam, redefiniram as fronteiras geográficas dos países africanos, né? Colonizaram, saquearam, mas o continente ele está lá, é riquíssimo, né? Em reservas minerais, enfim, de toda a ordem. E eu lembro que eu durante alguns anos atrás eu estive participando de uma fala justamente na Semana da Consciência Negra na URI de Erechim, e havia um africano fazendo uma especialização ali, uma pós-graduação na faculdade ali, e ele falava que o continente africano é o continente do futuro, né? Para a humanidade tem que investir lá e que tem muito a oferecer, né?
Eu participo durante muitos anos também de uma feira de agronegócio, prestando serviço ali na cidade de Naumetoque, e eles têm um pavilhão internacional. São mais de 50 países do mundo que vêm participar dessa agrofeira, em busca de tecnologia, enfim. E aí vem países africanos, né, e vem negociar aqui, porque também eles estão, né, investindo no agronegócio no continente africano. E você vê ali empresários do agronegócio, governantes de países africanos participando dessa feira. E isso mostra realmente que o continente africano tem muito ainda para nos oferecer e muito para contribuir com a humanidade, né? É importante essa questão, Paisão, porque historicamente o mundo tirou da África o que ela tinha de valor, né? Tirou valores de lá, à força. Mas agora é hora de pagar pelo que tem lá. E tem. Então, esse olhar precisa mudar. O presidente Zuma lá também está sofrendo o mesmo processo que a nossa presidenta Dilma passou na África do Sul. Né? Agora falando na África do Sul. Desse olhar, né, de uma elite que não acreditou que um governo de negros pudesse ter sucesso, né? Depois do Mandela, o Zuma assumiu e foi reeleito, e agora está toda essa tentativa de tirar, né, de desabonar o governo, de tirar, e a gente está observando isso. Eu tenho um amigo que volta todo ano para a África do Sul, e ele ouviu de uma família onde ele estava hospedado, de brancos, dizer que eles estavam com menos água, não podiam, né, encher a piscina porque os negros agora tinham acesso à água, né, ainda se queixando disso. Então existe ainda essa questão de uma elite que sempre esteve no poder e que ela mesma, né, e a gente vê isso no Brasil, olha para o seu país, para o seu povo, como se fosse menos. Nós também temos isso, né? Então, internacionalmente, a gente acredita e espera que o olhar mude, né, com relação ao continente africano, mas dentro do continente, né, é preciso que esse olhar também mude, que as elites que sempre governaram, que colonizaram, né, alguns países, elas cedam espaço, né? Dividam. Nós não podemos mais ter um mundo civilizado com essas práticas. Então, o olhar interno, né, o olhar do povo para ele mesmo também precisa mudar um pouquinho. Muito bem. Eu quero externar aqui, mais uma vez, o meu abraço ao Maurício Diogum, e vai ser entregue, sim, Maurício, o livro através do... Eu vou entregar em mãos para o Ipasse e a Tânia, para entregar para ti no curso da ETU. O curso de curso de Teologia Umbandista, né, que nós estamos na 7ª turma, e uma turma muito participativa, nós comentávamos aqui. Já houve a 2ª aula com a professora Cris. Um abraço à professora Cris. A próxima, Tânia, é com quem? Com a mãe Selma. Mãe Selma. Missão na Umbanda. Ela vai falar um pouco sobre os nossos contratos de alma, né? Antes de encarnarmos, ou reencarnarmos, quais foram os nossos compromissos assumidos para essa vida, né? Dentro da religião também. Ela fala um pouquinho sobre o superior, sobre essas questões de missão mesmo, né? A missão da Umbanda e a missão individual de cada ser encarnado, né? Nesse momento, nesse contexto, nessa pátria, nesse solo, né? Nesse grande terreiro que é o nosso país. É uma aula também imperdível, como todas as aulas. Eu percebo, Pai Saul, o quanto as pessoas se surpreendem com a qualidade do curso. Porque temos excelentes, né, facilitadores com conhecimento sobre o que eles falam. Não é um curso
que fique na doutrina. Ele traz questões para reflexão e que agregam no conhecimento da pessoa, não só com relação à religião, mas a outras questões, como foi a aula da Cris sábado passado. Ela trabalhou com oralidade, né? E por que isso? Ela faz um exercício, porque as entidades, quando elas vêm, elas não vêm escrevendo. Elas praticam oralidade, é assim que elas atendem o consulente. Eventualmente o cambono precisa anotar alguma coisa, né? Para que, alguma receita, enfim, para que isso fique registrado, para não esquecer. Mas a entidade, ela vem falando, ela pratica oralidade. E a Cris também trabalha na aula, né, no primeiro momento, com um exercício sobre oralidade, sobre o resgate da memória, a importância da memória, o resgate de algumas questões familiares. É um exercício muito bonito que ela faz, aonde ela pede em duplas, né, um contar para o outro alguma coisa que tenha aprendido com seu avô, com sua avó, e que tenha repassado para um filho, um sobrinho, para uma outra pessoa mais jovem. E fazendo a ligação para dentro do terreiro, né, o que o mais velho sabe a respeito de um assunto, e perguntar para o mais novo se ele tem o mesmo entendimento, se isso não se perdeu já, né? E ela propõe um exercício para quem é de religião e frequenta um terreiro, que faça uma mesma pergunta sobre algum aspecto para um irmão muito mais velho na casa e para um mais jovem, para perceber se o entendimento ainda é o mesmo, porque ela pontua que a Umbanda é muito jovem para se renovar. Ela precisa ainda ficar nos seus fundamentos, né? Ela precisa que isso passe de um para o outro, de pai para filho, do irmão mais antigo na casa para o mais jovem. Então, a ETU, o Pai Saul, e eu sou suspeita para falar, mas ela contribui para muito além da religião. Ela contribui muito individualmente com cada aluno, né, que participa do grupo de estudos. E nós estamos muito felizes com essa turma, né, a 7ª turma, e fica aí o convite para as próximas turmas, né, os próximos cursos que a gente promove. Todos que participam se surpreendem, porque vai muito além de uma ideia inicial que as pessoas têm sobre o curso. Até porque a gente precisa assumir que a religião, ela não se limita às 4 paredes do templo, né? Ela deve ser para todo momento, para todos os dias, na nossa vida, na nossa casa, enfim. E seguir aquela máxima africana, né? A canção dos homens. Quando uma criança está para nascer, os integrantes de uma etnia, de uma tribo, enfim, se reúnem e compõem uma canção para esse ser. Aí quando nasce, cantam essa canção. Isso vai para a vida toda, nos momentos fundamentais da sua existência, né? Quando completa aniversário, quando atinge a adolescência, quando vai casar, em todos os momentos da vida, eles se reúnem e cantam essa canção, até quando a pessoa morre. Então tudo é ritualizado, a religião faz parte do dia a dia, não é só momentos específicos dentro de 4 paredes, né? A gente precisa assumir que na Umbanda também é assim. A nossa visão de mundo é de coletividade, e a gente precisa exercitar isso, né? mais todos os dias, mais sempre na nossa vida, né? Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Voz da Umbanda, hoje sob os auspícios da temperatura de 9 graus em Caxias do Sul, né, um clima polar, estamos aqui nos sentindo esquimó, está muito frio, mas uma satisfação, hoje 22 de maio de 2016, 22, que é a data do abraço e dia do aniversário da Ialorixá Tânia Regina de Iemanjá. Então, está aqui conosco. Também, coincidentemente, é o aniversário da minha saudosa Ialorixá Taia de Chapanã, 22, que coincidentemente é o dia do Buda, o aniversário do Buda, Siddhartha Gautama, né? Então, uma data que não é pouca coisa, né? Muito bem. As considerações finais, então, Hipácio de Baragelu. Gostaria de finalizar trazendo
um fragmento de uma corimba, né? Quem trabalha com as almas, trabalha devagarinho. Quem trabalha com as almas, não se perde no caminho. Saravá, as santas almas, saravá Umbanda, pretos velhos, pretas velhas. Mais uma vez, obrigado. Pai Saúde, Ogum, Tânia de Obá, Nitael de Xangô. Mãe Tânia de Iemanjá, mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Muito axé, muita felicidade, saúde. E a todos os nossos internautas, um fraterno saravá e muito axé. Obrigado, Hipácio de Baragelu. Tânia de Obá. Eu queria também, igualmente, agradecer a oportunidade sempre de participar do programa. De novo, felicitar minha madrinha, Tânia Regina de Iemanjá. Muita luz, muita força, muita coragem nessa caminhada. E pontuar da presença sempre da mãe Tânia aqui na Casa Branca, eu que sou filha da Casa Branca, filha do Pai Saul, né, como força religiosa, como segurança para nós, filhos da casa, na questão da espiritualidade, o desenvolvimento com a mãe Tânia, né, e as entidades com as quais ela trabalha. Eu queria externar aqui, mãe Tânia, meu agradecimento, né, por esse trabalho todo, que a gente da casa percebe, né? O Pai Saul é uma figura mais pública, mais conhecida, mas o teu trabalho aqui de mãe, ele é muito importante, né? A Casa Branca, ela não pode prescindir nunca do teu trabalho, do teu carinho, da tua atenção. E o nosso muito obrigada, o meu muito obrigada, né? Por essa atenção e meus parabéns novamente. E é uma semana boa, né, de muita lucidez para todos nós, para todos os internautas, sobretudo nesse momento político tão delicado, que os nossos olhares, que nós estejamos atentos a muito mais do que alguns posts de Facebook, mas o que realmente está acontecendo no nosso país e de como a gente pode mudar ou tentar mudar, ou, se não possível, mudar, mas de uma forma de cima para baixo, mas de baixo para cima, né? Com as nossas condutas, com o nosso posicionamento e com o nosso comportamento, né? Com o nosso coração mesmo. Uma excelente semana a todos, no meu fraterno Saravá. Muito obrigado, Tânia de Obá. Eu renovo meus cumprimentos a todos os internautas que ficaram acompanhando o programa Voz da Umbanda. Agradeço ao Nitael de Xangô, que hoje fez trabalho de operador, e ele faz também muitas vezes, substituindo o Diego de Baralodê. E mais uma vez, meus parabéns à mãe Tânia de Iemanjá, mãe dos filhos Peixes, dos seus filhos Peixes, que trabalha com a tia Maria aqui na Casa Branca, Preta Velha, que sempre eu me socorro muito da tia Maria como conselheira Preta Velha, que está sempre presente, muito sábia. A gente vê que é uma Preta Velha que tem uma envergadura, antiguidade, e ela passa aquela coisa de tecido, assim, até uma Ialorixá pelos seus fundamentos, pelos seus conhecimentos. E a Cabocla Estrela do Mar também, do qual tenho muito, muito carinho. Então, parabéns, Tânia, que a mãe Iemanjá abençoe a ti e a nós todos também, por extensão, que sobe para nós aqui um axé. E eu agradeço a presença, então, mais uma vez, do Hipácio e da Tânia. Agradeço os contatos do Maurício de Ogum, que contribui muito para o programa Voz da Umbanda. A Jaqueline, que foi a que ganhou o livro. Meu boa noite a todos e a todas. E até quinta-feira, que haverá o programa, mesmo